nós estamos tratando do setor pré-matrimonial neste módulo, né, da pastoral familiar, e existem muitos desafios. Você está vendo que a gente tem bastante coisa para fazer, porque a gente propõe, que eu digo a pastoral familiar, não é Bosco Eunides que está propondo, né? Já é uma proposta da Familiares Consórcio, que haja uma preparação remota para o casamento. E o tema dessa aula de hoje, então, é desafios para o serviço pastoral. Acompanhe ali no primeiro slide dessa aula. Equipes. Para atender a demanda de uma preparação remota, universo ampliado, é necessário ampliar a força de trabalho. Equipes com carismas adequados e disponibilidade para articular com escolas, catequese e para realizar eventos específicos atualizados. Formação sistemática e eventual. Vamos comentar cada um? Pode comentar. Pode ir. Então, nós precisamos de atender uma população que não é apenas noivos. A nossa preparação é remota. A pastoral familiar, nesta preparação remota, ela tem uma população muito maior, muito grande. Nós precisamos chegar na comunidade toda, porque todo mundo está precisando de ajuda. Então, para isso, nós precisamos de uma equipe grande. Pastoral familiar não é uma pastoral que tem meia dúzia de pessoas trabalhando. O setor pré-matrimônio precisa de muita gente, porque senão como é que vai articular com escola? Como é que vai articular com catequese? Como é que vai ajudar a família a fazer a sua parte na preparação para o casamento? Então, nós precisamos ter a preocupação de engrossar as fileiras. A messe é muito grande e os operários estão sendo muito poucos. E agentes com carismas específicos, né? Se você não gosta de trabalhar com jovem, com adolescente, então você não tem carisma para fazer esse tipo de trabalho. O teu carisma é trabalhar com outra população. Mas se você gosta de trabalhar com criança, com jovem, com adolescente, então você deve fazer parte desse grupo de trabalho de preparação remota para o casamento. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar setor pré-matrimônio, em articulação com a escola, para fazer a preparação para o casamento, tem pessoa que não tem o perfil, tem agente de pastoral familiar que é muito importante em outras áreas, mas ele não tem o perfil para trabalhar com escola. Chegar lá e se relacionar, planejar junto com os professores, às vezes ele não tem esse perfil. Então nós temos que, na pastoral, adequar o perfil do agente com o perfil do serviço. Para isso nós temos que ter uma comunidade de agentes bastante grande e bem preparada. E você já tocou no assunto planejar. O Bosco, vocês repararam que já falou sentar e planejar junto. Vamos ver o próximo slide que trata exatamente disso. Então, planejar o setor pré. Planejar cada articulação de modo participativo com escola, catequese e outras pastorais. Planejar articulações com os meios de comunicação social, cuidar da diversidade populacional e adequar conteúdos. Se a gente vai trabalhar junto com a catequese, nós temos que sentar e planejar junto. Nós não podemos chegar e falar para a coordenação da catequese, olha, agora a gente está fazendo um curso de pastoral familiar, de preparação de agente de pastoral familiar e a gente tem que trabalhar junto, então nós vamos fazer isso. Não, não é assim que funciona, né? Nós temos que sentar, nós temos que conversar com o pároco, se for a nível diocesano, temos que conversar primeiro com o bispo, temos que ver com toda a coordenação, para a gente sentar junto, planejar o que é que nós podemos fazer. Primeiro nós temos que nos conhecer. Às vezes a gente trabalha na mesma paróquia e uma pastoral não sabe o que a outra faz. Então a gente tem que começar por aí, né? Se a gente levar um projeto pronto para a pessoa trabalhar nele, vai ser difícil, vai ter barreiras maiores. Agora, se a gente colocar as dificuldades em comum e começar a planejar junto, aí é mais fácil das pessoas de ambas as partes assumirem a tarefa. Com escolas, por exemplo, é lógico que às vezes a gente vai encontrar portas fechadas, mas a grande maioria das escolas, sejam escolas públicas, sejam escolas particulares, às vezes até escola de outras denominações religiosas, essas escolas elas têm interesse no trabalho que a gente faz, porque só vai ajudar.
quando a gente trabalha valores, quando a gente trabalha a valorização da família, a valorização do casamento, isso vai ajudar a todos. A escola tem interesse em sentar junto e planejar com a gente. Outro ponto muito importante nesta articulação com escolas é que nós não podemos levar a doutrina da Igreja Católica nessa articulação com a escola, porque nem todos os alunos da escola pública são católicos. Às vezes, então, nós temos que levar a valorização do casamento, a valorização da pessoa, a não descartabilidade da pessoa, a importância da família, esses valores que são mais universais, para trabalhar, porque esses valores são extremamente importantes na preparação para o casamento. A capacidade de diálogo, a capacidade de perdão, isso tudo é comum para a escola e para as religiões. Então, nós podemos fazer a preparação para o matrimônio neste projeto de articulação com a escola, desde que planejemos com cuidado, em cooperação entre escola e pastoral familiar. Então, vamos continuar com o planejamento do setor. Veja aí no próximo slide. Planejar o setor pré. Planejar um serviço pela internet. Favorecer a participação de jovens, mas monitorar. Planejar o setor como um todo integrado à pastoral familiar. Executar e avaliar os projetos, realimentando o processo quando necessário. Ninguém pode garantir que a gente fez um planejamento e que aquilo vai ser uma máquina bonita. A gente planeja e depois a gente descobre que ao executar não funcionou bem. Aí a gente avalia, não funcionou muito bem aqui, a gente vai melhorar ali. Isso chama-se realimentar o processo para aprimorá-lo. E a gente fazendo a coisa planejada e realimentando, avaliando e realimentando, a gente aprimora, com certeza. A gente atinge melhor os objetivos, pelo menos numa segunda etapa, e assim por diante, sucessivamente. E qual a metodologia que a gente pode usar? A gente coloca aqui alguma coisa, né? Veja no próximo slide aí, a gente dá alguns exemplos. Metodologia, diversificar a metodologia. Sempre que possível, favorecer a participação orientada. Valorizar os focos de interesse. No trabalho articulado, enfocar mais os valores do que a especificidade doutrinal. Este último item é exatamente o que eu comentei anteriormente. Quer dizer, quando é um trabalho de uma população diversificada, a gente valoriza muito mais os valores e não pode enfatizar muito a doutrina, porque pode ter uma população que não comunga aquela doutrina integralmente. A metodologia ela deve ser diversificada. Se a gente trabalhar sempre dando palestra, principalmente para jovem, adolescente, criança, se a gente ficar trabalhando com palestra, o trabalho fica monótono. Fica monótono e morre por ali. Tem que ser um trabalho, a gente tem que usar as dinâmicas e as metodologias de acordo com a faixa etária com a qual a gente está trabalhando. Agora, né? Uma coisa que a nossa igreja costuma fazer, e com frequência a gente vê distorções, é na parte participativa. A questão participativa é muito importante e muito valiosa, mas não pode abrir participação sem a devida orientação. Senão se perde por completo o trabalho, fica um desperdício de tempo e não chega em lugar nenhum. Então a gente precisa, quando vai fazer um trabalho participativo, é bom que seja participativo, mas precisa ter metas, precisa ter orientação, precisa ter uma monitoria. Por isso, a gente propôs anteriormente um planejamento. O trabalho tem que ser planejado, ele tem que ser organizado. Às vezes a gente vê muito assim, não, lá na paróquia tal, o pessoal está fazendo assim e tal, então o fulano vem aqui dar uma palestra disso, o outro vem dar uma palestra daquilo, o outro, então começa a copiar coisas e a gente vê assim uma colcha de retalhos. Isso que nós estamos chamando a atenção, não é algo raro. Na nossa igreja, no nosso trabalho feito com boa vontade, a gente vê muita discussão de grupo que não vai a lugar nenhum, não chega a nada. Isso a gente presencia. Por quê? Porque não se tem meta bem definida e não se tem uma orientação efetiva, adequada, bem fundamentada. Então,
nós devemos propiciar a participação. Mas se é numa interação coloquial, que não se perca o rumo, que não se perca em detalhes, que não se desvie do foco. Nós temos meta, nós temos que buscar essas metas em conjunto, de modo participativo, mas sem perder o rumo. Falar em participação, a gente gostaria de ter a tua participação na próxima aula. A gente espera você lá, se Deus quiser. Até lá.